deixei na mão, né? Como você precisava. Mexe no... Bom dia, queridos. Hoje eu vou falar bem pouquinho e o Saulo vai assumir a aula. A gente vai só relembrar algumas questões que nós tratamos no domingo passado, para deixar aqueles que não estiveram presentes mais situados, né? Bom, nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses é uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia, né? Vamos fazer assim, nós trouxemos uma projeção. Oi? E o Saulo está apanhando aqui do negócio. Vamos lá. Deixa eu só me desculpar lá, só um pouquinho, Dani. Pois não. Só vou me desculpar, tá bem aqui no meio, olha, por isso que não dá pra ver. Tá bem na dobra aqui do cartaz, mas está a informação sim, olha, Caldas Novas, tá? Isso. É Ctrl L. Isso. Aquele tanto de ponto ali é um erro do sistema do computador, mas ali é para estar escrito Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá, aquela fonte não está sendo reconhecida. Nós estudamos, pode passar para a próxima já, que quem escreve a carta é Paulo e Timóteo, né, mais propriamente Paulo. Ela foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. O carteiro é o Tíquico, mas é também mencionado que Onésimo estava junto dele. Voltando lá. E a ideia da carta era consolar os crentes, afinal Paulo estava preso e eles estavam preocupados com Paulo, mas também instruí-los diante de um problema ou de problemas pontuais com relação à doutrina que estava havendo naquela comunidade, né? Esses problemas estavam ligados a dois eixos, basicamente, a cosmovisão da região, né? Cosmovisão, visão de mundo. As duas pernas desse problema eram, primeiro, do ponto de vista filosófico. Filosoficamente, os habitantes da região da Frígia, eles eram influenciados pelo dualismo, a ideia de um mundo mau, terreno, quer dizer, de um mundo terreno que é mau, e de um mundo espiritual, ideal, perfeito, puro, pleno, etc. Então nós aprendemos dois conceitos com os quais eles resumiam isso. Pleroma, que significa plenitude, e kenoma, que significa nada. Então eram termos muito comuns e termos que você vai encontrar na carta. A ideia de plenitude, plenamente, plenos. Paulo usa o mesmo vocabulário deles, mas ressignifica esses termos. Então, dualismo do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista religioso, a segunda perna aí do problema, é que eles eram muito influenciados por uma coisa chamada animismo. Eu não expliquei bem na aula passada. Animismo é o seguinte: o mundo ideal é o mundo dos espíritos, é o mundo espiritual, né? Esse mundo aqui é terreno, é horrível, é péssimo e tal. E esse mundo dos espíritos, que é perfeito, ele é aquilo que é mais absoluto e que existe, que devemos contemplar. E o nosso mundo físico, ele é uma sombra, agora o termo-chave, ele é uma sombra animada do mundo dos espíritos, daí animismo. Então ele é um rascunho mal feito, ele é uma cópia mal feita, ele é uma tentativa de reprodução mal sucedida desse mundo ideal que é o mundo dos espíritos. Então os colossenses, eles vão ter um mundo todo dividido em hierarquias, Deus, ou deuses, né? Semideuses, iluminados, né? Pessoas iluminadas que atingiram um nível espiritual muito grande, e seres normais. Conceito de salvação dos colossenses. O conceito de salvação é a busca do entendimento. É a iluminação, né? É o saber. Então eu devo buscar a iluminação o máximo possível, e quanto mais iluminado eu sou, mais eu vou me libertando dos males dessa vida comum, dessa vida terrena. Então a salvação vem por esforço próprio, por mérito.
que é um problema que nós encontramos hoje em vários níveis da nossa sociedade. Encontramos no espiritismo kardecista, no budismo, no hinduísmo, em várias outras, em algumas expressões até mesmo do catolicismo romano, quando eu tenho que fazer determinadas penitências, determinados conjuntos de obras e tudo, para eu poder alcançar favor divino. Então esse é o nosso cenário básico, né? De Colossos, né? Da cidade de Colossos. Paulo discipulou um sujeito chamado Epáfras. Ele estava com Paulo na prisão. Epáfras fundou a igreja de Colossos. Ele era de Colossos, ele era natural, ele era um obreiro local, né? Mesmo com um obreiro local, mesmo conhecedor da cultura e do contexto, ele enfrenta grandes dificuldades, porque ele enfrenta pessoalmente ali o embate entre a verdade do Evangelho e os rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo é a expressão que Paulo usa para resumir toda essa gama de conceitos errados e de mentiras que os colossenses acreditavam. Então a carta é uma guerra. Essa carta mostra o embate da verdade do Evangelho com as mentiras do mundo. E a força desse embate criando confusões na mente dos crentes de Colossos. Eles estavam com dúvidas, eles estavam sendo num palco de batalha mental entre a verdade e a mentira, né? E algumas dessas mentiras, Deus não poderia ter criado o mundo, porque este mundo é essencialmente mau e Deus é essencialmente bom. O mundo então teria sido criado por semideuses. Jesus não poderia ser Deus, porque Jesus era humano, e como é que um humano pode ser divino se o humano é essencialmente mau e o divino é essencialmente bom? Então Jesus era um semideus, um demiurgo, um ser que um corpo que recebe como que estivesse incorporando uma entidade espiritual, mas quando esse corpo será crucificado, essa entidade se separa dele. Então quem salva é esse demiurgo, é esse semideus, que é Cristo, enquanto Jesus, homem, é apenas um homem, então somente um homem. Então estava ali uma série de heresias assediando aquela igreja, e essa carta então vem para trazer a verdade do Evangelho na sua plenitude, né? Você assume? Ali eu acho que foi. Vamos lá ver o que mais que tem ali. Porquê da carta. Porquê da carta, né? Já falamos. Então nós vemos lá, base filosófica, dualismo, base religiosa, animismo, alguns problemas que a gente tinha de doutrina, a divindade de Cristo questionada, a autoridade das Escrituras questionada, porque as Escrituras afirmavam que Deus tinha criado, e uma série de outras questões ali em dúvida, o caráter de Deus como Criador questionado, o animismo na fé dos crentes, ou seja, crentes que estavam assumindo o Evangelho, mas que também não tinham largado mão de crenças antigas, então eles eram crentes, mas acreditavam em dogmas que não eram bíblicos, e a ideia dos iluminados, quem seriam os salvos seriam os salvos em Cristo, ou os salvos pela razão. Né? E aí esse conflito doutrinário na igreja. Nós agora eu vou passar para o Saulo agora. Nós fizemos uma divisão bem detalhada da carta, né? Mas o material já está pronto, então no fim da aula nós podemos disponibilizar para quem quiser, ou enviar por e-mail, ou colocar no Facebook. Obrigado, gente. Alguma dúvida sobre o nosso resumo aí, sobre a aula passada? Antes de começar a leitura da carta propriamente? Ou de continuar, né? Sem dúvidas? Toca o barco. Bom, a gente fez uma divisão. Agora eu queria que vocês fizessem como se fosse um momento de imaginação, como a gente faz para criança. Imagina só o que eu vou falar. Faz assim agora, você vai ver uma carta diante de você, como se fosse aberto, um pergaminho aberto com uma carta escrita. Esquece os tópicozinhos que tem de título da Bíblia agora, tá?
Então a gente dividiu esse conteúdo de carta mais ou menos assim. Nós trabalhamos umas divisões a mais com base nos temas do texto. Então temos a saudação, vamos lá, imagina aqui na minha mão direita o começo da carta. Saudação, a uma oração com expectativas e gratidão do apóstolo, continua descendo. O credo do apóstolo em seu coração, depois em seu chamado à missão, o credo dele como apóstolo de Paulo, na prática apostólica, passando para o outro lado, heresia, como algo letal na igreja. Que heresias são essas? Na sequência, a autoridade final como sendo de Cristo, ele apresentando isso. Depois, novas relações sobre outra autoridade, a autoria. Espiritualidade e missão. A unidade e o serviço como sendo a vida da igreja, lá em Colossenses 4. E a mordomia do talento, no caso, Arquipo, ele vai falando de mordomia, o serviço da igreja, e encerrando com as saudações finais. Viu aí o livro aberto na cabeça? Então a gente vai agora caminhar sobre ele. Nós vamos pegar passo a passo a continuação da nossa leitura. Nós já lemos e abordamos saudação, a oração, até Colossenses 1, até Colossenses 1, acho que foi 1,7, não foi isso, Love? 2,7 foi até 1,7, porque foi até segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Mas a gente se preparou para dar até 2,7 na aula passada, e a gente acabou não lendo tudo. Então vamos ler, só para a gente revisar cada momento desse, para quem não esteve aqui poder acompanhar e a gente caminhar juntos. Ok? Vamos lá então. Colossenses 1, 1 e 2. Saudação do apóstolo. Vamos nós. Paulo, todo mundo achou aí? Amém? Colossenses 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Aqui o destaque a gente deu na aula passada, santos e fiéis. O que é que Paulo faz ao falar isso? Reforça a identidade da igreja de Colossos. Uma igreja que começou corretamente, mas estava, como a gente fala lá no Nordeste, descambando para longe do Evangelho, né? Na sequência, versículo 3. Oração, expectativas e gratidão. Do 3 ao 12. Vamos lá. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que é que a gente encontra aqui? Destaque que nós demos. Ouvimos da vossa fé. Paulo, quando traz essa palavra aqui, nossa leitura que a gente fez, e se ouvimos da vossa fé, a gente tem outra ressalva para a identidade da igreja. É uma igreja cuja fé a gente ouve falar. Então, é uma fé que se testemunha a respeito de. Nossa, vocês viram falar daquela igreja lá na Vila Formosa? Ah, sim, a Vila Formosa, nossa. Conheço, a igreja séria.
É uma igreja da qual a gente ouve falar. E é verdade. Quando eu falo que estou na Vila Formosa, o pessoal fala de uma fé que se ouve falar. Então, a gente aplicando para nós, já é um desafio aqui, para a gente exercer a nossa fé de uma forma tal que seja uma fé da qual se ouve falar. A fé cristã precisa ser assim. Em seguida, um amor e do amor que tendes para com todos os santos. Também é um amor do qual a gente ouve falar, que se testemunha a respeito. É um amor tão grande num lugar onde não poderia ter muito amor. Um lugar marcado de heresias, de pensamentos anticristãos. Um lugar onde havia turismo, meramente comércio, relações superficiais. Mas era um amor uns com os outros tão grande que chegou lá na prisão, em Paulo ouvir falar desse amor por Epáfras. Em seguida, a gente destacou também que chegou até vós o quê? A verdade, a palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós. Aqui, chegou a vocês, já foi uma igreja que nasceu missionária. Ela já nasceu fruto de uma atividade missionária. Veio até vós o Evangelho. O Evangelho não é estagnado, ele é um Evangelho que chegou dinâmico, um Evangelho que chegou em atividade. Na sequência, ele diz aqui, e como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui nós já temos ações de graças por todas essas obras de Deus maravilhosas que têm acontecido nessa igreja. Como eles sendo frutíferos, amando uns aos outros e frutificando na palavra, na expansão do próprio Evangelho também, na região. No versículo 9 ao 12 nós temos uma oração e santas expectativas de Paulo. Uma oração dele para que eles se encham do que é eterno. Respondam ao conteúdo que eles têm, vivendo segundo Cristo. Ele também começa a utilizar já uma metáfora filosófica muito profunda. Em filosofia, quando você fala de substância, você está falando daquilo que é a coisa mais importante da existência. É o ser, é algo palpável, é aquilo que é a identidade mais profunda. E ele começa a dizer, sejam cheios, transbordem da plenitude de Cristo. Aqui, olha só. Sejam a pedir, orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espirituais. Era muito comum naquela época sabedoria e entendimento humano, razão. Até onde a razão chega, entendendo tudo isso, estava tudo ok. Mas falar do entendimento espiritual, atribuir pensamento, atribuir conteúdo, substância para Deus, não era cabível. Porque não era tangível, era longe. Era um mundo diferente, um mundo separado do mundo aqui e agora da Terra. Não era algo palpável. Então, quando ele desafia isso, ele começa a trazer o entendimento que Jesus é a fonte de todo esse conhecimento. E é algo como água viva. Ele é água viva, que eles podem beber e serem cheios da plenitude do entendimento do Senhor. Paulo também desafia, não se iludam, não bebam vinho, mas também bebam, mas na verdade bebam do vinho mais excelente, que é o vinho do Senhor, nessa ideia, nesse entendimento, o vinho do Espírito Santo de Deus. Continuando, versículo 13. Até agora vemos. Ele saudou, ele recepcionou, reconheceu a identidade. Isso é muito bom quando a gente trabalha com correção de criança hoje em dia, né? A gente não deve, completamente diferente diante de Cristo, quando eu era criança, minha mãe não tinha Jesus, não tinha essa orientação, então ela acabava primeiro com a imagem da criança, depois corrigia. Aí vindo lá no final, passava a mãozinha quando já estava doendo, ou passava mertiolate, né? Para deixar a gente mais maluco ainda. Essa correção agora de Paulo é diferente. Se você perceber, ele vai fazer uma correção aqui forte. Mas ele começa falando o quê? Falando mal da igreja? Não. Ele começa ratificando, ou seja, confirmando a identidade da igreja.
confirmando o que a igreja tem de bom. E agora ele vai para o contexto, lembra que eu falava de Tito, que ele preocupava com o contexto social onde estava a igreja? Ele também está preocupado com o contexto aonde a igreja está inserida de Colossos também. Ele começa agora a trazer esse ensino. Como? Ele vem falando, credo dele, no coração novo que a gente tem em Cristo. De que forma? Vejamos o verso 13, em diante, no capítulo 1 ainda. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda, o pleroma de novo, toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele dá um testemunho do que acontece com a gente quando a gente passa por esse entendimento do senhorio de Cristo nas nossas vidas. Paulo começa a trazer aqui, é como se fosse uma música, um testemunho cantado, ou o famoso repente, de uma certa forma. De 15 a 20, aqui, entre o versículo 15 a 20 do capítulo 1, está presente essa música, que aponta uma teologia profunda sobre a natureza divina de Jesus. É o que a gente hoje estuda, atualmente falando, que crer é também pensar. Ele vai reprogramar o pensamento. Vai como se fosse, ele desfragmenta o disco, e agora ele está juntando tudinho e colocando pecinha por pecinha de um novo quebra-cabeça mental de ideias dos colossenses. O povo estava fazendo coisas que distanciavam em seus ideias, em seus conteúdos, em suas ideias, daquilo que realmente Cristo era. O povo estava com Cristo, eles estavam com Deus, mas a mente ainda nem 100%. Então ele começa a trazer esse novo entendimento, frases muito fortes. Nele, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E ele vem com frases fortes aqui, da plenitude de novo. Vamos lá, aqui, onde está o verso? Aqui. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí, quando ele coloca frases fortes como reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, isso é só um dos exemplos que confronta a filosofia da época. Porque como é que pode um humano em Cristo, ele sendo Cristo, ou seja, ele, ser humano, sendo, como diz meus professores falam, ele é 100% Deus, 100% homem, e isso é um mistério. E esse mistério não entrava na cabeça das pessoas daquela época, e não entra até hoje, na cabeça de muita gente. E isso exatamente é que ele estava dizendo, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E isso daí era algo que era um ensino novo, para que um ensino que confrontava naquela igreja, naquela época. Era a visibilidade de quem não se vê. Era antes e depois, ou seja, nova natureza
era algo também diferente, difícil para eles conviverem na época. E vem o confronto de novo, para a coerência, para serem modelo. De que forma? A sua fé se vê, se ouve falar, dos quais vós ouvistes, porque foi pregado. Pregado por quem? Por Epáfras. Que Epáfras começou o trabalho. O evangelho não deve ficar na igreja, porque a gente acaba de ver esse desafio aqui de novo. Ele foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual Paulo se tornou ministro. Ele deve ser pregado só na Vila Formosa? Não, em todo o mundo. É nesse sentido. Continuando, esse é o credo dele no coração. Próximo tópico, o credo do apóstolo na santificação, que é esse processo diário, paulatino, de mudança do interior e do exterior conforme Cristo. Como? Verso 24, vamos lá. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Aqui ele apresenta as credenciais apostólicas dele, como apóstolo Paulo. Ele comenta sobre o sofrimento por amor que ele tem que passar, sobre a autodoação, ele ter que se doar como pessoa, e também sobre o altruísmo. Ele comenta que é um ministro chamado para ser fiel ao Evangelho, revelador de um mistério aos gentios, que estava oculto agora, é revelado em vós. E como anunciador também, ele se apresenta como anunciador, por anunciar a todos até se afadigar o máximo possível. E a gente tem aqui um desafio também para nós, já nessa parte também, que nós precisamos viver de uma forma tal, que a gente, quando morrer, não haja mais nada para se fazer para Deus além de morrer. Tal como disse Jimmy Elliot, que é um missionário que foi mártir lá no Equador, entre a tribo Auca, lá na selva equatoriana. Então aqui a gente já tem, assim, até agora nós continuamos nosso raciocínio na nossa carta aqui no espaço. Começamos, fomos introduzidos, fomos firmados na nossa identidade, fomos inspirados por uma teologia cristã profunda, e agora nós vamos começar a tratar dos problemas. Aí vamos o rebate, heresias com a resposta de Paulo. Como é que acontece isso? Antes ele fala da prática apostólica de Colossenses 2, de 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele não esteve lá, mas lutava por eles, para que as ideias de Cristo corretas chegassem até lá. Imagina, hoje em dia, você faz uma carta para uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca conheceu, e fala tudo o que você gostaria de falar de maneira correta, que ela conseguisse viver. Você não faz mais isso. Hoje o povo não faz mais isso assim, simplesmente. E ele tinha essa dedicação, ele lutava, a ponto de dizer, quão grande luta venho mantendo por vós, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que forte aqui. O que é que foi dito lá no 2:19? No 1:19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em outras palavras,
aqui vem, para quem gosta de português, ele utilizou uma ferramenta de coesão, para não ficar repetitivo. Olha o que ele diz em 2:3. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É a mesma plenitude traduzida em Sofia, como sabedoria, e o conhecimento que é gnos, que é gnosis, exatamente. E o que é que o pessoal fazia lá fora da porta da igreja no mundo? Deturpava isso. Que a Sofia estava na razão e o conhecimento estava naquilo que eu podia provar. Naquela época existiam os sofistas, exatamente, que debatiam em praça pública, dizendo onde é que vinha a essência das coisas. Estava no ar. Aí tem o Anaxímenes, os defensores dessa tese, que a essência das coisas estava na água. Por quê? Porque você cava na terra, vai encontrar água. Então a água é a essência das coisas. O que é que isso aproxima de Deus? A vontade de descobrir a essência das coisas. O que é isso distancia de Deus? Tentar descobrir isso meramente naquilo que eu posso ver. E o que é que Paulo diz? Que o mistério é quem? Cristo, que morreu por nós na cruz, levou para a cruz tudo que era para ser nosso e ressuscitou. E hoje estava acessível a todos. E nele residia e reside todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. É agora uma frase de C.S. Lewis que eu vi assim, mais ou menos, me perdoem se eu não citar completamente, mas é que assim, se você tentar ficar descobrindo em si tudo, você vai ficar absolutamente seco, porque você vai chegar num ponto que fica à beira da loucura. Mas se você descobrir isso para chegar para Deus, você vai encontrar Cristo e nele sim você vai conseguir se encontrar e se identificar. Isso é no livro dele, do devocional dele, que eu fiquei assim, nossa, que coisa interessante. É exatamente isso aqui. Então, o ministro Paulo luta pelo quê? Ele está lutando aqui pelo quê? Pela conversão dos colossenses? Não. Ou sim, se não foi genuína, né? Mas a força da luta, se a gente prestar atenção, é pelo desenvolvimento, pela afirmação da maturidade dos crentes e a segurança deles em Cristo. Os crentes são desafiados a acreditar, a crescerem e a andarem com Cristo, seguros na sua fé. Em fé, gente, de fé em fé. A gente vê muito isso em missões. Não, como é que eu vou conseguir? Muita gente pergunta para nós, nossa, como é que vocês conseguem? Como é que vocês dão conta? Não é verdade? Pergunta direto para a gente, né? Como é que vocês dão conta? É muito difícil, tem que ser uma vida de muito assim, digo, difícil até pode ser, mas não é impossível. Porque é uma obra de fé, que Deus chama. Que Deus é que nutre, que Deus é que nos ensina a permanecermos seguindo de fé em fé. Seguros da fé e cheios de quê? De gratidão. Não é só ter fé, mas ser gratos ao que Deus fez por nós, enviando Cristo para nós. Então, depois desse conjunto de credos que Paulo tem, ele começa a falar das heresias. Versículo 2:8, capítulo 2:8, versículo 8, vamos lá. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, de novo a plenitude, é só plenitude, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui já é a primeira burdoada contra a heresia que estava dominante lá. A heresia era tão típica de lá que ela é chamada de heresia de Colossos. Ela nem é o gnosticismo, mais para frente, que é mais moderno que essa época. E ela não teve um outro exemplo parecido, né? Ele ficou lá. E era um conjunto de coisas que, se a gente for analisar segundo a atualidade, poderia se encaixar no gnosticismo, no misticismo, no povo dos cristais, que acredita nas forças da natureza. Isso é animismo, gente. Eu vou achar que é nova era.
A capa pode ser qual for, mas a essência é animismo. Então, o que acontece? Você acabou de ver aqui, né, por exemplo, no lado direito aqui, toda uma introdução, toda uma contextualização teológica. Agora vamos para o prático. E diz, queridos, olha só o que vocês têm em mão. Olha só o que é que vocês são. Olha só o que é que vocês já viveram. Se perca com isso não, meu filho. Se prenda isso não. Você está agora se prendendo com gente dizendo filosofia com momento. É o famoso os ventos de doutrina, né? Com essas filosofias do momento. Ah, não, mas me disseram que eu preciso pegar o tijolinho, colocar em cima da minha mesa de trabalho, para poder acreditar que aquilo ali vai ser a barreira que eu tenho que vencer. Olha só aqui, ó. Conforme a tradição de quem? Dos homens. E isso a gente precisa prestar atenção. O que é tradição de Cristo, o que é ensino de Cristo, o que é tradição de gente que andou no dia a dia, ouviu falar de Cristo às vezes, mas andou e colocou outras coisas junto. Conforme os rudimentos do mundo. Rudimentar é a coisa muito elementar. É coisa tão assim que você soprando que se perde, que não vale a pena se prender. É igual você ver um elefante preso na correntinha e ele não sair do lugar. Porque a gente aprende a achar que aquilo nos prende. Mas a gente está livre. Em quem? Em Cristo. É nele que reside a plenitude da divindade. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, o recado de Paulo aqui é: heresias são fatais. E essas heresias, elas são fortes, mas elas podem ser combatidas com quem? Com o verdadeiro ensino sobre Cristo. De que forma que ele começa a fazer isso? Olha lá no versículo 10 do capítulo 2. Também nele, Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Outras correções aqui. Quais? Nós percebemos que Paulo está chamando o entendimento da igreja a percepção de que a autoridade final é de Cristo. De que forma? Nós precisamos despojar o corpo da carne. Que é o quê? Abandonar as obras que a gente fazia antes. Despojar é literalmente como se fosse um despir. Despir não no sentido de roupa, mas de prática. Abandonar a prática errada que fazíamos antes de Cristo. Parar de ser levados pelas vãs filosofias, pelos rudimentos do mundo. Gente, para mim é quase excremento isso aqui, de tão uma coisa séria que ele está querendo dizer isso. Que é um negócio que a gente se prende a uma coisa que passa. Meros frutos das sensações. Por que eu estou vendo isso? Se você lê Colossenses, se você começa a perceber claramente o perigo que é nós, como pessoas, nos deixarmos guiar pelo nosso próprio coração. Não preciso de Bíblia.
Jesus está comigo, não está? Então eu preciso de Bíblia. Aí você vai se guiando. Não, porque eu aprendi pela experiência que você teve, pelo entendimento daquilo que você passou, e aquilo que é pontual se torna regra. E você começa a se distanciar da verdadeira filosofia que está aqui, que é a sabedoria de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque Colossenses é uma denúncia muito clara que nós não podemos nos guiar meramente por sensações. Isso acontece muito com o surdo, né, Tati? A gente vê muito isso. Surdo se guiando por sensação. Nossa, palavra... Ai, foi tão bom domingo. O louvor estava ótimo. Aí eu pergunto, e Bíblia, teve? Hã? O que é palavra? Gente, é muito sério. Porque que tipo de cristianismo que a gente vive? A gente precisa ter um cristianismo bíblico e um cristianismo em que não nos deixemos guiar pelas vãs filosofias, rudimentos do mundo, que são meros frutos de sensação. É mero sentimento. E em si mesmo se perde. Então, o cabeça aqui, eu me lembro muito da época de escola. O cabeça a cabeça. O cabeça masculino, antes vindo o artigo definido masculino, o entendimento, sentido disso é liderança. Mas essa liderança aqui, nesse caso a gente pode ter uma leitura, de que ela é uma perspectiva conceitual. Cristo subjuga a autoridade dos outros seres, que as pessoas aqui davam, que eles não têm autoridade nenhuma, ele subjuga essa autoridade na cruz, de forma que quem existe e quem tem governo é Cristo, e não eles. Essas outras principados e potestades. Porque eles foram despojados, expostos a desprezo e foram triunfados, foram derrotados. Cristo venceu, os venceu na cruz. Então, Paulo começa também, é muito interessante a gente lembrar disso, que Cristo ele é o cabeça. Ele é o nosso modelo de liderança. Isso é importante lembrar disso. Paulo também instrui, só que tem um detalhe, ele se inclui. Se você prestar atenção, quase passa despercebido, mas aqui no verso 13 tem, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos e não vossos delitos. Se fosse vossos, era apontando o dedo, esquecendo que tem 3 voltando. Mas é nossos porque ele está apontando o dedo e lembrando que tem 3 voltando porque ele está dentro disso. Hoje, Bia mesmo disse, ele era o menor, o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Gente, a pessoa matava e está dentro. E ele está dizendo, eu também estou me incluindo, eu também preciso de correção. Preciso lembrar que eu não sou 100% se não tiver a graça de Cristo sobre mim. Então, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e não vós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Depois outro reforço com cuidado com as heresias de lá. No versículo 16 e 17 do capítulo 2. Encontramos as heresias de Colossos, que era a crença no poder dos anjos. Aí vem, anjos, não se prenda a comida e bebida, dia de festa, lua nova, sábados. E vem toda uma série de rituais, que eram misticismo, rituais de apaziguação, apaziguamento para apaziguar. Não, os deuses estão nervosos, precisamos fazer isso. Era perto de um vulcão, gente. O negócio, água termal, o negócio, o geyser subia porque o Deus estava com raiva. A essência da época não era o vento, o outro que era a água. Imagina a essência se voltando que você precisa fazer alguma coisa. Precisa não, amigo. Cristo é o cabeça. Ele é o líder. Dessa liderança ele trabalha outra figura, a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Cabeça estando no lugar certo, as outras coisas funcionando bem, tudo cresce, se for da forma correta. Segundo Deus, cresce certinho, cresce bem, cresce saudável. Não é verdade? Então, continuando, nós passamos de saudação, contextualização, reflexão teológica sobre o que é que vocês tinham, onde é que vocês estavam, como vocês começaram, puxar a orelha,
a parte de onde tem um problema, onde tem heresias, complicações. E agora vamos para a saúde? Quais são os passos saudáveis a partir de então? Capítulo 3, novas relações em Cristo, novas relações sobre valores em Cristo, segundo valores eternos, novas relações em Cristo, na família e no trabalho, e também a gente vai falar um pouco da espiritualidade militante. Vamos já falar um pouco disso. Continuando. Capítulo 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Primeiro, calma, assim, tipo, luzes de atenção. Por quê? Quem está lendo, às vezes, sem prestar atenção, fala, opa, o que ele está dizendo que tem que olhar lá para cima. Pensar nas coisas lá do alto. Ele não está contradizendo o que ele está dizendo antes. Isso é o quê? A concentração nos valores do reino, que são valores do alto. Não são valores das vãs filosofias, nem dos rudimentos do mundo. Não se concentra nisso, não. Não transfere o teu foco de vida, de reflexão da tua existência para aquilo que está meramente se perdendo por aqui. Se concentra no alto. Mas se distancia daqui? Não. Se concentra naquilo que o alto, a razão de toda sabedoria, a raiz de toda sabedoria nos traz, revelada em quem? Em Cristo, que é quem? A plenitude da divindade. Paulo, como ele é um pregador muito sensível à questão da contextualização, de saber para quem ele está dizendo e o que está na mente daqueles que eles estão dizendo, ele está ressignificando essa ideia de alto e baixo. Ele está usando da forma certa esses termos. Então, ele está dizendo assim, você vai pensar nas coisas do alto, não fique no mundo dos espíritos. As coisas do alto que são dignas de serem pensadas são os valores do reino de Deus. E não esse misticismo todo. Então, ele usa as mesmas palavras, dando um sentido bíblico para essas palavras. Ele não se preocupa tanto em mudar o vocabulário dos colossenses. Ele se preocupa em mudar os conceitos errados dos colossenses. Ele conhecia bem a sua região. Isso. Tinha muito conhecimento daquilo que ele... Exatamente. Porque ele não era distante. Ele pertencia àquele próprio povo, filosoficamente falando. Exatamente. Então ele começa a instruir o quê? Uma nova sabedoria, uma nova sofia, uma nova filosofia. Nessa instrução ele combate o dualismo com o quê? Com outro dualismo? Não. Ele combate o dualismo com a cosmovisão, visão de mundo do reino de Deus. Que é o que a Dani acabou de falar. Então, no versículo 5 em diante, vamos nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vem, assim como lá em Tito, a gente já viu outra vez, uma sequência de ações. Ele enumera. É uma listinha do que a gente tem que fazer para exatamente começar a viver segundo a cosmovisão do reino de Deus. Como? Morra a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre,
Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nesse conjunto de instruções, eu consigo observar aqui três lições muito fortes. Primeira coisa, Paulo reconhece os grupos da igreja. Reconhece que a igreja não é formada apenas de uma só classe, mas é formada de vários grupos de pessoas. Mas é uma comunidade de santos, é um lugar onde aprendemos a valorizar o outro, independente da sua condição cultural, condição financeira ou condição social. E ela é uma comunidade de pessoas que sabem amar uns aos outros. Essa lição de reconhecer que a igreja é formada de todo tipo de pessoa é muito importante para nós hoje em dia. Porque tem gente que às vezes não se sente digno de entrar. Eu não sou digno. É por graça. Isso é me lembrar muito forte disso. Outra coisa que me chama muito a atenção no versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo. Porém, escravo livre, porém, Cristo é tudo em todos. É outra conexão exata de é formado por várias gente, por várias pessoas, mas todos nós somos um em Cristo. Não tem essa subdivisão que às vezes a gente hierarquiza. Que a gente tem essas dificuldades em outras culturas, que não conseguem enxergar assim. Não, os grupos dos cristãos são da classe maior, classe mais assim, classe mais assada. Em relação a isso, lembrei aqui de outra coisa importante sobre isso. Paulo já fala do que precisa mudar, ele pega bem firme aqui. Ele já poderia ter, vocês concordam comigo, que ele já poderia ter pegado firme desde o começo, em relação a isso? Ele já não sabia que a coisa estava feia, porque Epáfras não chegou e falou como é que estava a situação. Mas você viu o cuidado de Paulo? É como se fosse a pedagogia de Paulo, no sentido cuidadoso e cristão, pastoralmente falando, ainda que fosse uma carta de prisão, mas um coração pastoral dele aqui é evidente. Porque ele veio com todo o cuidado, falando, meus filhos, vocês são assim, vocês viveram tudo isso, mas olha como é que vocês estão. Olha o que é que vocês precisam largar. Olha o que é que a sociedade onde vocês estão tem feito. É esse tipo de sujeira toda aqui. É prostituição, é impureza, é paixão lasciva. Guiado por quem? Rudimentos do mundo. Isso é rudimento do mundo também. Isso é sujeira. Paulo, o verdadeiro plantador de igreja, ele preparou a terra para plantar. Exatamente. E lançou a semente na hora certa, né? Porque senão ficaria pedregoso o solo e não perderia. Exatamente. E é esse cuidado que a gente deve ter hoje em dia, num procedimento de revitalização de uma igreja que está precisando. E aí, continuando, ele começa também a enfatizar, isso aqui eu achei belíssimo, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Aqui, gente, é para mim uma outra lição de que antes, se nós continuarmos nos guiando por vãs filosofias ou por rudimentos do mundo, o nosso comportamento não é de alguém que é eleito por Deus. É isso que é a leitura que eu fiz imediata disso aqui. Então, revesti-vos, bora. Suportando uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, porque a igreja ela é uma comunidade de perdão,
e graça. Isso a gente não pode esquecer disso. E isso também é aquela chamada de atenção para a gente que é cristão, mas acha que não precisa da igreja. Você não consegue ser cristão sozinho, isso é igual a casamento. Ser cristão, você precisa da igreja. Porque a igreja é onde Cristo também se revela. É na igreja também que acontece. Ah, mas eu não suporto. Pois eu também não. Por quê? Porque Deus é por graça. Eu não era para estar aqui. Eu era para estar longe de Deus. Mas pela graça eu estou aqui. E aqui eu estou sendo transformado por Deus todo dia. Em graça e em perdão. 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, até a saudação, o encerramento, dando graça por eles, graça a Deus Pai. Nós temos o quê? Que nossas novas relações em Cristo, elas precisam ser militantes. Como é que é isso? Sabe quando você milita por uma causa, você quer que todo mundo acredite naquilo que você está vivendo, não é verdade? Isso é militar. Por ser um militante, é você tentar angariar gente para acreditar no que você acredita, na sua causa. Lutar com você pela mesma causa. E agora vocês estão vivendo isso aqui. Vocês estão promovendo isso aqui, unidos pela força de Cristo. Vocês estão tentando lutar. Vocês querem exatamente isso. Vocês querem viver uma espiritualidade que vai em busca do outro, que transborda além da gente. E é isso que Paulo está dizendo isso. Está dizendo aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui de novo transbordeis. Lá foi transbordeis, reconhecendo que eles transbordavam. Agora é transbordeis, confirmando, continuem transbordando. Da maneira correta. Agora na forma correta. Aí vem mais outra relação de princípios que devem ser aplicados agora na família e no seu dia a dia. Na família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com a justiça e com a equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Ele vai falando, nós estamos no encerramentozinho, que a espiritualidade também é prática. Prática de que forma? Igual lá em Tito, sendo modelo. Sendo modelo, esposo para sua esposa, esposo e esposa para os seus filhos, esposa e seus filhos para os servos, para quem trabalha com vocês. Não, ok, voltou. E, na sequência, a vida cristã, ela tem uma base de modelos, e isso se aplica a nós. Não é meramente isoladamente, os servos, as esposas e tudo, mas também, se você prestar atenção, você pode observar que isso se aplica a nós como um todo. Nós todos somos servos de quem? De Cristo. A gente não é só esposo, não é só filho, não é só esposa, não é só marido, não é só trabalhador. Nós somos servos todos de um só Senhor. E se a gente, acho legal, fica o alerta, se a gente faz injustiça, nós vamos receber em troco a justiça feita, a injustiça feita. E isso não vai ter acepção de pessoas. Não importa classe, não importa finanças,
mas estamos inclusos no mesmo grupo, pois somos servos do mesmo Senhor. No final, no capítulo 4, de 2 a 6, nós vamos ver espiritualidade e missão. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí era necessário aproveitar as oportunidades de falar, mas com sabedoria. Não era simplesmente falar, mas falar com sabedoria aos que são de dentro? Não, de fora. Isso é missões. Isso é anunciar o Evangelho. Esse não era um dever só de Paulo, mas de todos da igreja e de todos nós hoje. E, Dani, quer falar alguma coisa? Aí no encerramento da carta você percebe conselhos e orientações com pessoas específicas. Você tem Tíquico, fiel ministro e conservo no Senhor, que vai informar, daí ele ser o carteiro, por exemplo. Não só o carteiro, mas o jornalista que vai dar as informações atualizadas da situação de Paulo, junto com quem? Aquele que fugiu antes. Com Onésimo, aquele que era fugido. E que Deus mudou e trouxe de volta ali, também no entendimento até então, o fiel e amado irmão. Ele fugiu, mas agora ele é fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles os farão saber tudo o que por aqui ocorre. No versículo 10, Aristarco, prisioneiro de Paulo, saúda-vos, prisioneiro junto com Paulo, né? Prisioneiro de Paulo, perdão, prisioneiro comigo. Ele tanto estava também prisioneiro para saudar o Aristarco. Marcos, prima de Barnabé, que já tinha causado um problema na viagem missionária e tudo mais, mas ele tinha agora instrução específica de como tratá-lo. Até nisso, Paulo tinha cuidado pastoral como verdadeiro plantador de igreja, né? Marcos era João Marcos? Era o Marcos, primo de Barnabé, da viagem missionária. Era João Marcos mesmo. É o que está dizendo aqui, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. É despreze? Não, acolha. Igreja também é isso, é acolher. E aí, e Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que operam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Era tão raro ter judeu servindo junto, que ele pontuou especificamente aqui. Na minha leitura eu entendi assim. Eles têm sido meu lenitivo. Saúdo os Epáfras, e dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras estava preso também com Paulo, e ele era realmente ser reconhecido como pastor ali também, como plantador. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, mas é só pelos colossenses? Não, pelas igrejas da região. Colossos, Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, também historiador, lá, e também Demas, irmãos de Laodiceia, e saúde os irmãos de Laodiceia, e a Ninfa, mulheres naquela época que também se convertiam, eram famosas por receber cristãos em suas casas. Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa, saudai-vos. E uma vez lida essa epístola perante vós, troquem com a de Laodiceia, e a de Laodiceia seja lida entre vocês. 17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Só um minutinho, Bia, que a Dani quer fazer um encerramentinho, passar para ela, e... Tá. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida, porque na aula passada vocês falaram, e também está aqui na Bíblia, que Paulo nunca esteve conosco. Sim. Paulo esteve conosco, estava lá, ele que montou a igreja lá, não foi ele? Não. Epáfras. Se eu falei isso, me perdoe. Tá. Não. Se eu falei isso, me perdoe. Zelava pela igreja de Colossos. Isso, zelava, cuidava, mas ele não esteve lá. Ele conhecia daquilo que ele ouvia falar. Ele não estava lá. Sim. A famosa com base na Inclusive, vamos ver o penúltimo versículo de Colossenses, verso 17 do capítulo 4. Isso é interessante, a igreja de Roma, Paulo nunca foi lá. E ele cita mais de 10 pessoas pelo nome com os adjetivos de cada um. A qualidade de cada um. Mesmo sem estar lá. É impressionante. Também dizei a Arquipo,
atenta para o ministério que recebeste do Senhor para cumpri-lo. Como é que você fala isso para uma pessoa que você não viu? Tipo assim, eu sei que você é chamado para o ministério e dá um pedal robinho nele, né? Então, por favor, assuma o ministério que Deus te deu, né? Então, assim, das duas, uma. Ou ele encontrou com esse sujeito na estrada, e os crentes dessa época, eles circulavam muito, a pé, a cavalo e tudo, ou ele era extremamente bem informado, de detalhes da vida dos crentes. Pastor, né? O que a gente vê aqui? A gente está vendo essa coisa das novas relações, que a gente vê forte no capítulo 3, é muito importante. Eu quero incentivar vocês a lerem essa carta. A cultura do animismo é uma cultura que deteriora o conceito de poder. Ela estabelece hierarquias muito medo. Porque semideus é mais forte que eu, Deus é muito mais ainda, eu preciso, né? Os iluminados eles me dão acesso, então é uma cultura de medo. Então, se você imagina que dentro dessa cultura de medo, como eram as relações dentro de casa, dentro da família, quer dizer, poder, autoritarismo, né? Falta de respeito, falta de amor entre uns com os outros, isso era por quê? Porque o nosso mundo relacional reflete os nossos conceitos. Eu reproduzo no meu comportamento aquilo que eu creio. Então, Paulo vai trabalhar a cura das relações de uma igreja que estava sob influência de um conceito de poder distorcido. Então ele fala, amai o vosso marido, ser submisso ao vosso marido. Como é que você diz para alguém ser submisso numa cultura de medo de poder? É muita cura. É um novo conceito, é Deus trabalhando e refazendo a mentalidade deles, a cosmovisão deles, curando, pondo o dedo na ferida. Então é muito interessante isso. Maridos, amem as suas esposas, não ataquem com amargura, não usem o poder de vocês para oprimir. Filhos, obedeçam aos seus pais, isso é bom, Senhor. Então é interessante ver como é prático o conselho de Paulo, no sentido de restaurar essa igreja e de contextualizar o evangelho para eles, de usar a linguagem que eles entendiam. São lições preciosas. E a gente estava observando que na Ásia hoje, até permanece essa mesma cultura de poder, mérito, meritocracia, esse governo do mérito, poder e do medo. Tem um ritual de lá que é de Ano Novo. Eles acendem lanternas. Claro, os valores dos valores de São Paulo, só que é um negócio assim menor e com papel de seda, papel de manteiga, que o povo chama, né? E aí, ligadinho com barbante, acende aquilo na virada da comemoração do Ano Novo deles. A nossa amiga estava lá na última vez, nesse último festival que teve, estava lá, e bateu uma foto linda, a imagem é linda, maravilhosa, né? O significado daquilo é terrível. Que é cada lâmpadazinha acesa, quanto maior o pedido para você fazer para a entidade lá tal, e se subir e desaparecer no céu, é que foi atendido. O que aconteceu no festival desse ano? Choveu. Caíram todas. Aí assim, onde está a esperança? Olha o medo da pessoa, nossa, não fui atendido, vou morrer, vai dar tudo errado. Então, é esse tipo, gente, de escravidão que a gente está indo lá, pela graça de Cristo, para falar, para esclarecer. Então Paulo confrontou esse tipo de escravidão também, entende? Então assim, que nós sejamos hoje, em São Paulo você vê muito isso aqui já, pessoas escravas a rituais, nas encruzilhadas da Zona Norte eu vi um monte de escravidão de rituais. Então assim, o pessoal está precisando também já aqui mesmo também. Alguma dúvida, pessoal? O irmão aí quer falar? Só está sem bateria para chegar. Não tem problema, não, é rapidinho. Foi isso que começou a ser a nossa igreja, e a nossa igreja contextualizou isso. A reforma é a reforma contra essas ações. Porque ela se tornou uma igreja como? Ritualista. Teve que reformar. E teve que exatamente reformar. Reformando. Exato. Só que nós temos que continuar, não reformada, mas reformando. Sempre se reformando, né? Alguma dúvida, meus queridos?
Então, sintam-se convidados a ler Colossenses com esse coração, com essa lente do amor verdadeiro que Deus tem por nós e que o Senhor nos ajude a exercer esse amor na prática todo dia. Saulo, os irmãos querem saber se já tem algumas cópias para distribuir agora. Tem duas. Vou dar uma para a Esther, que foi quem se manifestou primeiro, pode ser? E aí depois, se os irmãos quiserem cópias, eu também quero. A gente vai falar que a gente manda por e-mail para conhecer isso daí. A gente vai mandar para a Renata, né, Saulo? Pode ser? E aí a Renata manda por e-mail, que ela tem uma rede de e-mails, e aqueles que não têm e-mail e não receberem, eu mando para peçam ti, para a gente. mando para a Renata, e ficam lá. Isso. Tá jóia? Alguém tem algum aviso, alguma comunicação? Não. Encerrou? Então, irmãos, estão dispensados, bom almoço, que Deus abençoe e bom domingo a todos.